Nessa aula, nós vamos falar sobre dilatações térmicas dos sólidos. É mais uma aula da termologia da física. Vamos lá. Dilatação térmica nada mais é do que o aumento no tamanho dos corpos quando ele aumenta de temperatura. Essa mudança de temperatura nos corpos provoca nele alterações químicas e essas alterações químicas fazem com que o corpo fique, de certa forma, maior. Para fins didáticos, nós temos três tipos de dilatações e são elas: dilatação linear, superficial e volumétrica. Essa questão de linear, superficial e volumétrica vai nos remeter às geometrias do objeto e nós vamos estudar cada uma delas a partir de agora. Vamos lá. Para nós entendermos um pouquinho mais cada uma delas, vamos definir as equações matemáticas que regem o estudo da dilatação linear, superficial e volumétrica. Toda vez que estivermos falando de dilatação linear, nós vamos pensar aqui como se eu tivesse uma linha ou uma barra de ferro, normalmente usada em exercícios onde eu tenho linha de trem ou um pedaço de ferro. E aqui nós teremos, então, uma barra com um comprimento L0 inicial e depois de esquentada ela vai dilatar para um comprimento final LF. Na dilatação superficial, nós teremos uma área A e uma área final AF. A dilatação acontece em duas dimensões. Já na volumétrica, nós teremos um volume inicial e um volume final. Como eu disse, essas diferenças é apenas para um efeito didático, já que todo objeto acaba se dilatando volumetricamente. Mas como as dimensões da dilatação linear são maiores do que às vezes a superficial, no trilho de trem, por exemplo, nós vamos considerar só a dilatação do comprimento como sendo a feita naquele momento do exercício e ele vai deixar isso claro para vocês. Toda dilatação, ou seja, toda variação, seja de comprimento, seja variação da área ou variação de volume, nós vamos escrever sempre a variação do que nós estamos calculando da seguinte maneira por um delta. O que seria o delta? É sempre comprimento final menos o inicial. Então eu pego esse valor, tiro o que eu tinha, vai sobrar o quanto aumentou dessa barra. Se eu pegar a área final, tirar um pedacinho da área inicial, vai me sobrar o quanto aumentou dessa área. A mesma coisa para o volume. Todos esses valores vão depender, então, a dilatação depende do comprimento inicial, da área inicial ou do volume inicial desse objeto. Os objetos não sofrem dilatações da mesma maneira. Se eu tenho uma barra de ferro ou um azulejo de cerâmica ou um cubo plástico, cada material vai sofrer uma dilatação diferente. Portanto, todos eles dependem de uma constante. E como aqui acontece a dilatação em apenas uma dimensão, nós escreveremos um alfa, que é o coeficiente de dilatação do material. Aqui nós usaremos a letra beta, porque é o coeficiente de dilatação do material, pode ser linear, mas aqui nós teremos duas dimensões. Então nós usaremos um beta diferente desse alfa e aqui um gama representando o coeficiente de dilatação volumétrica. Todas as três dilatações também vai depender da variação de temperatura causada. Quanto maior for a variação de temperatura, maior vai ser a dilatação desses objetos. Perceba então que as três fórmulas elas têm as mesmas características, sendo diferente apenas os coeficientes de dilatação. Para cada um desses casos, nós podemos pensar, já que o beta são duas dimensões, nós teremos que o beta vale 2 alfas. O gama, 3 dimensões, nós teremos 3 alfa. É muito importante você prestar atenção nisso, pois o exercício, na maioria dos casos, te dará o coeficiente de dilatação linear. Se você estiver calculando a dilatação volumétrica desse objeto, você precisa multiplicar o valor por 3. É muito comum aparecer em exercícios também para você achar quanto vale o comprimento final. Perceba que nos três casos eu posso encontrar ou a área, o comprimento final ou o volume final, abrindo, ou matematicamente falando, colocando essa equação A final menos A inicial. Delta L, L final menos L inicial. Estou fazendo a mesma coisa para os três casos aqui.
De forma rápida, então, eu posso escrever as equações da seguinte maneira. Ela é só uma transformação matemática da equação principal de cada dilatação. Aí, cabe a você, nos seus estudos, saber qual a melhor equação a ser utilizada. Se você ficar craque nessas primeiras e saber que aqui está escondido o volume final, ou a área final, ou o comprimento final, você não precisa ficar decorando todas essas fórmulas e só guardar essa primeira sequência aqui. Lembre das relações entre os coeficientes e bons estudos. Vamos falar de um caso específico que confunde muitos alunos, que é a dilatação de um corpo oco. Vamos imaginar aqui onde eu tenho uma placa metálica e essa placa metálica possui um orifício no seu centro. Nessa situação, então, uma placa metálica com um certo material preenchido, onde o exercício vai te dar o coeficiente de dilatação, e no centro aqui um buraco com um certo diâmetro inicial. Se eu esquentar essa placa metálica, eu acho que é comum do estudante pensar, ou é comum de você pensar, de que essa lateral, como essa lateral, sofrerão uma dilatação. E nesse caso aqui, eu tenho uma dilatação superficial desse meu objeto, aumentando o seu tamanho em 2 dimensões. O que muitos estudantes confundem é que, olhando para a dilatação desse objeto aqui, desse buraco oco no meio desse objeto, eu percebo que, intuitivamente, alguns alunos pensam que esse buraco irá diminuir. No entanto, eu vou imaginar esse buraco como sendo parte fechada desse meu objeto, como se eu tivesse ele sem esse buraco e fizesse um risco nele. Esse risco, com a dilatação do material, sofrerá uma dilatação, aumentando o tamanho do buraco, e no final do meu processo eu vou ter um diâmetro final maior que o meu diâmetro inicial. Então preste muita atenção nisso. Esse é um típico de exercício que cai bastante em vestibulares ou concursos aí, que confunde o aluno. Imagina o meu objeto como se ele não tivesse esse buraco e a dilatação acontece da mesma maneira que todo o objeto. Vamos usar um exemplo para mostrar uma das dilatações aqui, lembrando que elas são muito parecidas. Mas, para que fique claro e você entenda um pouquinho melhor a questão de dilatação dos sólidos. Uma placa retangular de alumínio tem 10 cm de largura e 40 cm de comprimento, a temperatura de 20 graus Celsius. Essa placa é colocada num ambiente cuja temperatura é de 50 graus Celsius. Sabendo que o alfa, o coeficiente de dilatação linear, tem esse valor, calcule a dilatação superficial da placa e a área da placa nesse ambiente. Vamos revisar uma questão importante. É uma placa retangular de 10 centímetros por 40 centímetros. Então vamos fazer um desenho aqui só para esboçar. Eu tenho 40 centímetros de comprimento e 10 centímetros de largura. A área dessa placa vai ser a multiplicação de um lado pelo outro. Logo, essa placa tem 400 centímetros quadrados de área inicial no caso. Como essa placa está a 20 e vai para 50 graus Celsius, há nesse momento, então, uma dilatação superficial. E nós precisamos recordar que a dilatação superficial é dada pela área inicial vezes o beta vezes a variação de temperatura. Vamos lá, vamos calcular a dilatação superficial, então, a letra A desse exercício. Eu vou usar a fórmula. A dilatação, que é o ΔA, vai ser a área inicial, nesse caso nós já calculamos, que é 400. Aqui eu vou usar o beta. O beta é 2 vezes o coeficiente linear da placa. Então eu vou colocar aqui 2 vezes 46 vezes 10 a menos 6, que é o valor do alfa, vezes a variação de temperatura. Como a placa foi de 20 para 50, houve aqui uma variação de 30 graus Celsius. Fazendo as transformações matemáticas e calculando isso daqui rapidinho, nós encontraremos um valor de 1,044 centímetros quadrados. Esse é o valor que essa placa aumentou em questões de área, de superfície. A letra B pergunta qual é a área da placa nesse ambiente. Nós podemos pensar de duas maneiras. Eu tenho a placa, eu sei o quanto ela aumentou.
Ou eu sei que o ΔA nada mais é do que a área final menos a área inicial, o que dá na mesma. Mas aqui você mostra para o corretor, no caso de ser um exercício de segunda fase, como você fez esse raciocínio matemático. Então eu tenho aqui o ΔA, a área final, menos a área inicial, que era de 400. Resolvendo esse problema, nós vamos somar os valores. Eu vou encontrar, então, a área final dessa placa sendo de 401,44 centímetros quadrados.